Imagine um grupo de pessoas que nasceram e cresceram presas dentro de uma caverna escura. Elas nunca viram o mundo lá fora. Nunca experimentaram a luz do sol, o brilho das cores ou o som dos pássaros. Tudo o que conhecem são as sombras projetadas na parede à sua frente. Atrás delas, uma fogueira ilumina de forma tênue o espaço. E entre essa luz e os prisioneiros, uma passagem estreita onde outras pessoas passam carregando objetos. Esses objetos projetam sombras que dançam e mudam na parede. Para esses prisioneiros, essas sombras são a única realidade, o mundo inteiro para eles. Eles ouvem sons e acreditam que vêm das sombras, sem imaginar que aquilo é apenas um reflexo distorcido da verdadeira realidade que existe além da caverna. Essa é a essência da famosa alegoria da caverna, criada por Platão. Mas essa história vai muito além de uma simples metáfora antiga. Ela nos convida a questionar a forma como enxergamos nossa própria vida, nossas crenças e a realidade que tomamos por certa. Aqueles prisioneiros não eram tolos. Estavam presos em uma condição que os limitava a um universo de ilusões, ecos e fragmentos de verdade. Quantos de nós não fazemos o mesmo, acreditando que tudo que vemos e sentimos é a totalidade do que existe? Você confia plenamente nas informações que recebe? Você realmente conhece sua própria liberdade? Ou está confortável demais dentro das paredes da caverna, temendo o desconhecido? Agora, imagine que você está à beira de um lago tranquilo. Ao lançar uma pedra na água, as ondulações se espalham em padrões suaves e previsíveis. É um exemplo simples de causa e efeito, fácil de entender e observar. Mas e quando começamos a incluir a consciência, essa experiência subjetiva única que cada um de nós vive nessa equação? A ciência tradicional, especialmente a física clássica, sempre buscou entender o universo a partir de uma perspectiva objetiva, coisas que existem independentemente de quem as observa. Ela se apoia em fenômenos mensuráveis, em fatos que podem ser reproduzidos e verificados por qualquer pessoa. A ideia é clara: a realidade é a mesma para todos, e nossos preconceitos pessoais não interferem no que é verdade. Porém, esse modelo deixa de lado algo fundamental: a experiência subjetiva. A ciência define a realidade objetiva como algo independente da mente. Mas afinal, de quem seria essa mente independente? Ignorar a existência da consciência individual e subjetiva cria uma contradição na própria base da ciência. A física clássica, durante séculos, funcionou porque parecia que o mundo se comportava da mesma forma. Não importava quem estivesse assistindo. Se você soltar uma maçã, ela cai. Eu vejo a maçã cair também. Esse consenso criou uma base sólida para entendermos o mundo. Mas quando refletimos mais profundamente, percebemos que essa noção de objetividade é, no mínimo, limitada. Toda a física depende de um observador para atribuir significado aos fenômenos. Os conceitos da física são estruturados em uma complexa linguagem matemática que só faz sentido na relação com quem observa. E foi só com o surgimento da mecânica quântica que essa ideia começou a ruir de vez. A mecânica quântica nos mostrou que a realidade não é mais algo fixo e universal para todos os observadores. Ela revelou que o ato de observar influencia diretamente o que está sendo observado. Um dos exemplos mais conhecidos é o experimento da dupla fenda. Quando partículas, como elétrons ou fótons, passam por duas fendas sem serem observadas, elas se comportam como ondas, criando um padrão de interferência típico de fenômenos ondulatórios. Porém, ao tentar observar por qual fenda cada partícula passa, esse comportamento muda instantaneamente. As partículas deixam de agir como ondas e passam a se comportar como pequenos objetos discretos. É como se a própria realidade decidisse sua forma dependendo de ser observada. Outro exemplo que amplia essa ideia é o famoso gato de Schrödinger, um experimento mental onde um gato é colocado em uma caixa fechada com um mecanismo que pode
pode ou não matá-lo, dependendo da decomposição de uma partícula radioativa. Segundo a física quântica, até que alguém abra a caixa e observe o gato, ele existe em um estado simultâneo de vivo e morto, uma superposição que só se resolve com a observação. Esses conceitos nos desafiam a reconsiderar tudo o que tomamos como certo. Eles nos convidam a perceber que talvez não sejamos apenas espectadores passivos do mundo, mas participantes ativos na criação da realidade. E assim, talvez a verdadeira liberdade esteja em ousar sair da caverna, questionar nossas certezas e expandir nossa consciência para além das sombras que conhecemos. Você já parou para pensar que algo pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Parece estranho. Mas essa é uma ideia que a física quântica nos traz para desafiar a forma como entendemos o mundo. O destino de algo como uma partícula subatômica só se define no exato momento em que olhamos para ela, quando a observamos. Ou seja, o simples ato de observar muda o que está acontecendo. Já falei sobre isso em um vídeo anterior. O link está na descrição, caso queira aprofundar. No mundo quântico, as partículas não estão limitadas a um só lugar ou estado. Elas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, como se estivessem em vários lugares ao mesmo tempo. Mas assim que alguém as observa, elas decidem onde estar e como se comportar. Esse fenômeno mostra que o observador não é apenas um espectador passivo, mas um participante ativo na criação da realidade. Isso nos obriga a questionar algo que sempre foi quase um dogma: a ideia de que existe uma realidade objetiva, fixa e independente de nós. A física moderna sugere o contrário. A realidade só se manifesta da forma que percebemos, porque nós a observamos assim. Não é que a observação crie uma realidade do nada no nosso cotidiano, mas que ela define como essa realidade se apresenta para nós. Quando o enxergamos por esse ângulo, fica claro que o conceito de uma única realidade objetiva não se sustenta. Não existe um mundo único, fixo, separado da nossa percepção. O que chamamos de realidade é uma construção viva, moldada pela forma como interagimos e olhamos para ela. Apesar das evidências que a mecânica quântica e a teoria da relatividade nos trazem, muitas pessoas ainda preferem acreditar que o mundo está lá, imutável, independente da nossa percepção. Essa crença é confortável porque traz segurança, mas também é uma limitação. Ela nos prende a uma visão estreita, como quem vive numa caverna, vendo só as sombras e acreditando que aquilo é tudo o que existe. Não conseguimos enxergar a fogueira ou os objetos que projetam essas sombras, uma metáfora perfeita para a nossa percepção limitada da realidade. A verdade é que a física quântica nos revela que nossas ideias sobre o universo muitas vezes refletem mais os nossos próprios preconceitos e modelos mentais do que a natureza real do cosmos. Estamos tentando encaixar o que é infinitamente estranho e complexo dentro de padrões que nosso cérebro possa compreender, mas isso pode estar nos afastando da verdade. Por exemplo, quando pensamos em conceitos como movimento, tempo ou causa e efeito, acabamos presos em definições circulares. O que é tempo? É o tic-tac do relógio? Ou o intervalo entre eventos? Se começarmos a definir um termo pelo outro, ficamos presos num ciclo que não termina até que trazemos a consciência para a equação. Percebemos que tempo, na verdade, é uma experiência vivida dentro da nossa mente, uma sensação de mudança e sequência. Essa percepção revela algo essencial. A física não foi feita para descrever um mundo objetivo lá fora, independente de tudo, mas para explicar como os seres conscientes, como nós, experimentam esse mundo. A ciência é um sistema que conecta modelos matemáticos com nossas experiências conscientes. E a consciência não é um efeito colateral, mas uma parte fundamental dessa estrutura. Ainda assim, muita gente encara a consciência como um mistério insolúvel, quase um tabu, um tema fora da ciência. Isso vem de séculos em que a consciência foi tratada como algo subjetivo demais para ser estudado, algo intangível. Mas, na verdade, é a coisa mais direta que conhecemos, é a essência do que somos. Mesmo sem ciência, sabemos que existimos e experienciamos o mundo. Um dos grandes pioneiros da física quântica, Max Planck, disse algo que cabe muito bem aqui. Considero a consciência fundamental. Considero a matéria derivada
derivada da consciência. Não podemos ir além da consciência. Tudo o que falamos, tudo o que consideramos existente, pressupõe consciência. Essa frase nos lembra que entender o universo exige reconhecer o papel central da consciência na criação daquilo que chamamos de realidade. A ideia de que a consciência é algo separado ou incompreensível é, na verdade, um mal-entendido. A consciência não é apenas parte da realidade, ela é a própria realidade. A consciência é algo que todos nós sentimos, algo que está conosco desde sempre, mesmo que não tenhamos parado para pensar nisso profundamente. A experiência consciente nasce de algo muito simples e direto, de quem realmente somos, da matéria que compõe nosso corpo, do momento presente. Agora, enquanto estou aqui escrevendo e você lendo essas palavras, com um laptop apoiado no colo, posso perceber uma verdade simples e profunda. Eu sou um ser físico, feito de processos biológicos e moléculas. Minha consciência não é uma entidade mágica separada, mas uma parte essencial de quem eu sou, inseparável do meu corpo físico. Eu e minha consciência somos um só. Agora, vamos dar um passo além. Será que coisas sem vida têm consciência? Pense na sua mesa, por exemplo. Ela parece inerte e sem qualquer sinal de consciência, certo? É exatamente essa a ideia central do panpsiquismo, a crença de que tudo, até mesmo objetos aparentemente sem vida, pode conter algum grau básico de consciência, por mais sutil que seja. Não estou dizendo que sua mesa está refletindo sobre o sentido da vida, mas no nível mais fundamental, já que tudo é feito do mesmo material subatômico, pode haver uma centelha mínima de experiência embutida nela. Por que considerar isso? Porque essa ideia simplifica nosso entendimento. Ela une a certeza absoluta que temos de que somos seres conscientes, feitos da mesma matéria que tudo ao nosso redor. Claro, você pode argumentar que existem coisas completamente inconscientes, mas aí surge uma questão importante. Se consciência e inconsciência coexistem, como elas se distinguem? Como seres feitos do mesmo tipo de matéria podem ser radicalmente diferentes se a consciência não é algo separado? Essa divisão torna o problema muito mais complicado do que precisa ser. Para afirmar que existem dois tipos distintos de coisas, conscientes e não conscientes, é preciso provas muito fortes. E, sinceramente, ainda não temos essas evidências. Só porque átomos na sua cadeira não manifestam a consciência que você experimenta, isso não significa que não tenham as propriedades fundamentais para criá-la. Afinal, os mesmos blocos básicos de átomos que formam sua cadeira também formam você. A verdade é que ainda não entendemos exatamente como essas propriedades se combinam para criar a experiência subjetiva rica e vibrante da consciência. Mas a simples existência de seres conscientes como nós prova que isso é possível. Antes que você comece a imaginar sua cadeira pensando, é importante esclarecer. Nem toda combinação de átomos forma um ser consciente. Os átomos da cadeira podem ter alguma consciência mínima, mas eles não se organizam da forma necessária para criar consciência. Assim como nem todo pedaço de carbono vira um diamante. É preciso a combinação certa de condições. E falando em condições, o cérebro humano parece ser o local perfeito para que a consciência complexa e unificada surja. Embora ainda estejamos longe de entender tudo, existem teorias fascinantes tentando explicar o fenômeno da consciência. Uma delas é a teoria da informação integrada, que sugere que a consciência surge quando um sistema é altamente integrado e compartilha informações entre suas partes. Outra é a teoria da redução orquestrada objetiva, que envolve fenômenos quânticos como o emaranhamento, sugerindo que partículas no cérebro possam estar conectadas de maneira que geram consciência. Embora essa ideia enfrente críticas, principalmente pela dificuldade de manter efeitos quânticos em um ambiente quente e caótico, como o cérebro, há evidências de
de que sistemas biológicos podem usar efeitos quânticos, mesmo em condições adversas. Nenhuma dessas teorias, no entanto, é aceita universalmente. E o caminho para entender a consciência ainda é longo e cheio de desafios. O que fica claro é que para desvendar esse mistério, precisamos continuar pesquisando, criando experimentos e testando hipóteses, sempre atentos a sinais de consciência em diferentes arranjos de matéria. Para ilustrar como o contexto pode parecer desconectado, imagine o seu café da manhã, uma xícara de chá e uma fatia de pão com manteiga. Nada especial, um detalhe corriqueiro do seu dia. Mas agora, imagine que, após o café, você vá realizar um experimento de física quântica. Porque o que você comeu ou o clima lá fora deveria influenciar os resultados. A princípio, parece absurdo, já que lasers e cristais não deveriam ser afetados por detalhes tão triviais. Mas na prática, o contexto é muito mais amplo e pode incluir fatores inesperados, como a temperatura do ambiente ou até se a porta do laboratório estava aberta. Quando algo dá errado, naturalmente buscamos pistas no contexto, mesmo que algumas partes pareçam tão desconectadas que não fariam diferença. Esse olhar cuidadoso para o contexto é exatamente o que nos ajuda a avançar na compreensão da consciência e do mundo ao nosso redor. É um convite para aceitar nossa existência natural, a riqueza da experiência consciente e continuar explorando esse mistério com mente aberta e curiosidade profunda. Pense no que você come no café da manhã, algo tão simples que parece nem fazer diferença para o universo. Mas será que a ciência realmente se importa com isso? Quando falamos de teorias científicas, especialmente na física, elas funcionam como um conjunto de regras que nos ajudam a prever o que vai acontecer em experimentos, ignorando detalhes que não influenciam diretamente os resultados. Se não há nenhuma forma de um experimento detectar o que você comeu, a teoria simplesmente não precisa se preocupar com isso. Essa é uma aplicação prática da navalha de Occam, que nos ensina a não complicar além do necessário. A física quântica, que é uma das teorias mais sofisticadas e precisas que temos, funciona exatamente assim. Ela é como um manual detalhado para fazer experimentos e prever seus resultados, permitindo que criemos tecnologias incríveis, mas sem oferecer uma resposta definitiva sobre a essência da realidade. Isso incomoda muitos cientistas, porque a física quântica diz muito sobre como as coisas acontecem, mas não sobre por que elas são do jeito que são. Aqui entra uma ideia fundamental chamada realismo científico, que acredita que existe um mundo real independente de quem está observando um mundo que a ciência vai desvendando pouco a pouco. Por exemplo, mesmo que não possamos ver elétrons a olho nu, acreditamos que eles existem, fazem parte da realidade e seguem regras matemáticas que a ciência tenta entender. O objetivo, então, seria descobrir essas regras que governam tudo ao nosso redor. Mas a física quântica desafia esse pensamento tradicional. Diferente da física clássica, ela não descreve a realidade em termos fixos, mas sim probabilidades, possibilidades que só se concretizam quando medimos algo. Isso levou Einstein, junto com Podolsky e Rosen, a questionar se a física quântica estava completa. Eles criaram um pensamento conhecido como paradoxo EPR, que sugeria que poderia haver variáveis ocultas, informações que a física quântica não considerava, mas que poderiam explicar tudo de forma determinística, como uma receita completa da realidade. Décadas depois, estudos mais aprofundados revelaram algo ainda mais surpreendente. A física quântica não apenas desafia a ideia de variáveis ocultas, mas mostra que a própria realidade depende do contexto da observação. Isso é o que chamamos de contextualidade. Imagine que você está olhando para uma obra de arte sob diferentes luzes. A imagem que você vê pode mudar dependendo da luz, da distância ou do ângulo. Na física quântica, as propriedades dos objetos não são absolutas, mas dependem exatamente
independente de como e onde você mede. John Bell, um físico brilhante, provou que partículas quânticas podem estar ligadas de maneira instantânea, mesmo separadas por grandes distâncias, algo chamado emaranhamento quântico. Isso quebra a ideia clássica de que nada pode viajar mais rápido que a luz, mostrando que o universo é mais entrelaçado e misterioso do que imaginávamos. Então, o universo realmente se importa com o que você comeu no café da manhã? Não diretamente, mas essa ideia de que a realidade é independente de quem observa precisa ser repensada. A ciência quântica nos mostra que o ato de observar, de medir, está entrelaçado com aquilo que chamamos de realidade. O mundo não é uma coisa fixa que existe lá fora, esperando para ser descoberta. Ele se revela a partir da nossa interação com ele. Eu sei que isso parece confuso, quase como se estivéssemos entrando em um universo paralelo, onde as regras que conhecemos deixam de valer. Mas essa é justamente a beleza da física quântica. Ela não é só um conjunto de fórmulas frias. É uma janela para um mistério maior, que nos convida a repensar o que é real, o que existe, e como nós mesmos fazemos parte disso. Se você chegou até aqui, já está dando passos importantes nessa jornada de curiosidade e descoberta. A ciência não tem todas as respostas ainda, mas ela nos oferece a aventura de explorar o desconhecido. E quem sabe, a próxima grande ideia que transforme nosso entendimento do universo pode surgir de alguém curioso, assim como você. Obrigado por estar comigo nesta reflexão. Se quiser continuar essa exploração, confira o vídeo aqui na tela, onde falamos sobre como os computadores quânticos estão começando a transformar nossa realidade.